Espírito da Verdade, capítulo 14, a muralha do tempo, que se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 3. O item 3 é intitulado A Porta Estreita e é a passagem que nós encontramos no Evangelho de Mateus 7, 13 e 14, que diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Emmanuel vai então comentar no capítulo 14, intitulado A Muralha do Tempo, essa passagem bastante conhecida do Evangelho de Jesus, dizendo assim: em nos referindo à semelhante afirmativa do Mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem, incrustada em qualquer construção, a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Porta, desse modo, é peça arquitetônica encontrada em paredes, muralhas e veículos, permitido em todos os casos franco passadouro. E as portas referidas por Jesus, a que estrutura se entrosam? Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com o justo aproveitamento das horas. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Aquém da muralha, o passado e o presente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do hoje. De lá, a colheita do amanhã. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. O momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Os minutos apresentam valores particulares conforme atravessamos a muralha pela porta do serviço e da dificuldade ou através da porta dos caprichos enganadores. Examina por tua vez qual a passagem que eleges por teus atos comuns na existência que se desenrola momento a momento. Por milênios temos sido viajores do tempo a ir e vir pela porta larga, nos círculos de viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria alvitante. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Emmanuel. Muito bem. Me encanta a passagem, a escrita, a ideia de Emmanuel, como ele comenta essa passagem, começando colocando para nós que onde a porta, né? A porta arquitetônica, ela se situa em paredes, em muralhas, entrada de veículos, sempre dando passagem de um lugar para outro. E onde é que a porta que Jesus se referiu, ela se encontra na muralha do tempo. Então nós somos livres para passar por uma dessas portas, a porta larga ou a porta estreita. E aí tem algumas frases aqui que vale a pena a gente repetir. Ele vai dizer assim: a porta estreita, qual o significado dela? Ela revela o acerto espiritual e nos permite, então, marchar aproveitando as horas
da melhor maneira possível. E a porta larga expressa o desequilíbrio interior. São as escolhas que vamos fazer que vão tirar a nossa paz de consciência. São as nossas atitudes, os nossos comportamentos, ainda valores que escolhemos, decisões que tomamos que nos levam a situações de perda de paz, né? Perda de paz interior. Então, e nos faz também perder o tempo, já que essa porta está na muralha do tempo. Então ele vai dizer aqui, porta larga, entrada na ilusão. Então a gente entra pela porta larga no mundo das ilusões e a saída dela é pelas vias do reajuste. Ao passo que a porta estreita, ela significa, ela representa quando nós escolhemos as atitudes que, ainda que difíceis, ainda que dolorosas, nos levem à paz de consciência, no atendimento da lei, nós atravessamos a porta e saímos do erro e entramos dentro do processo de renovação. O que eu acho importante nós pensarmos é o que isso significa no dia a dia das nossas existências, não é? Então, porque aqui ele vai colocar alguns exemplos de porta larga para a gente. E cada um precisa ver se isso, como é que isso vai de encontro à sua própria vivência, às suas próprias atitudes. Então ele vai colocar aqui. Nós estamos indo já há muito tempo pelas portas largas da viciação, engodados na autoridade transitória. A autoridade, ela desrespeita o outro, ela desrespeita o tempo do outro, ela desrespeita a maneira do outro de ser, ela quer que todos e que todas as circunstâncias e que todas as pessoas se ajustem à sua maneira de ser, ao invés de respeitar a singularidade, o tempo de cada indivíduo, por exemplo, não é? O apego às posses, o apego às coisas do mundo, o tempo que a gente investe, a importância, o valor que a gente dá a tudo que é transitório, sejam as coisas materiais, seja o nosso próprio corpo físico, por exemplo, a egolatria, ao aviltante, ou seja, a nossa posição tão centrada no mundo, mas um centrado negativo aí, né? Da gente estar sempre no centro do mundo e não conseguir perceber a necessidade daqueles que estão à nossa volta. Então, para você, no seu momento atual, o que significaria, em que circunstâncias a vida tem colocado portas para você escolher oportunidades de redenção ou oportunidades de perdição, vamos colocar entre aspas. Não é? Ninguém se perde eternamente, mas a gente se perde. A gente perde o endereço de nós mesmos muitas vezes nas nossas escolhas e na maneira como a gente conduz a nossa vida. Então, para cada um de nós temos desafios diários. Nós temos situações particulares na nossa vida de relação, na nossa situação de trabalho, na nossa situação familiar, né? Circunstâncias de doença, circunstâncias de dificuldades. Quais são as portas que a vida coloca para você? Que escolhas você está fazendo? O que representaria dentro dessas situações a porta estreita? E você está pronto para passar pela porta estreita? Você está pronto para fazer o trabalho que é necessário? Porque passar pela porta estreita significa escolher um caminho dificultoso. É muito mais fácil entrar pela porta larga. Então a porta estreita, ela requer maturidade da pessoa, consciência do que aquele caminho representa e significa, mas a maturidade de dizer: eu vou fazer esse caminho, eu vou trilhar com esforço, eu vou me dedicar a essa jornada, porque eu sei que essa jornada, apesar de pedregosa, apesar de difícil, é a que vai me trazer a libertação, a redenção, a paz de consciência. Então a gente vai crescendo, digamos assim, espiritualmente e vai percebendo
que muitas vezes é esse caminho mais difícil, doloroso às vezes mesmo, difícil de ser traçado, mas que é o caminho. Pensem numa montanha. Quanto mais alta a montanha, maior é a recompensa da visão, da beleza, do contato com aquela natureza exuberante. Mas para subir na montanha alta, há uma trilha a ser traçada, uma jornada de esforço e de suor, fisicamente exaustiva, mas que vai trazer a recompensa. Assim também a porta estreita nas nossas existências. Então fica o convite para que cada um pense, né, nesse momento, que portas estreitas a vida coloca à sua frente e se você está pronto para atravessá-las e finalmente conquistar um lugar de mais paz e felicidade. Um grande abraço.